Sabe aquele sentimento de vazio que por vezes aflige o seu ser e mergulha no fundo da sua alma, que você se questiona o porquê que as coisas acontecem ou porquê que as coisas não acontecem? E por mais que você procure sentido, às vezes você não encontra sentido algum. Eu não estou falando de depressão ou doença, nada disso. Eu estou falando de você que se considere normal, mas por muitas vezes não vê graça em nada. Então vamos lá. Saiba que você pode estar sendo chamado para algo maior e que você por muitas vezes procura fechar seus olhos e seguir outro caminho, porque você sabe o que Deus está chamando você para fazer. Você vai ter que abdicar de muitas coisas desse plano terreno. É isso mesmo, porque quem pode dar um testemunho e ajudar alguém a sair de uma tristeza profunda, senão aquele que já esteve mergulhado em uma tristeza? Quem é que pode ajudar alguém a sair de um luto que praticamente é impossível sair desse luto? Somente alguém que esteve mergulhado num luto a ponto de querer desistir de tudo. É por este motivo que eu estou fazendo este vídeo hoje, para explicar o porquê Deus chama os impuros a pregar. É isso mesmo, porque Deus escolhe, porque Deus chama os pecadores para ser evangelistas, apóstolos e pregadores. Vamos lá então? Começamos assim. Ele não escolhe os capacitados, mas capacita os escolhidos. Parece ser um jargão, mas é assim que funciona. E no decorrer desse vídeo, eu já espero que você fique até o final, que muitas coisas lhe serão esclarecidas hoje. Em 1 Coríntios, do 1 ao 27, lemos assim: mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Então, por muitas vezes a gente vê, modo de dizer, tá? Não sendo pejorativo, nem querendo diminuir alguém, não é nada disso, mas a gente vê o mendigo na rua com uma sabedoria extraordinária, que você vê alguns doutores conversando com ele e falam: nossa, como que essa pessoa pode ter tamanha sabedoria? Aí você pode questionar e dizer: não, mas aquele mendigo, ele já foi alguém bem instruído e caiu na rua, né? Por vício, por qualquer motivo, que a gente não vai questionar aqui agora, mas sim o porquê Deus chama os pecadores, para confundir os sábios. Mas às vezes, quando analisamos a vida daquele mendigo, ele não tem instrução escolar. Ele veio de uma família destruída, mas a inteligência que ele tem é fenomenal. E eu posso dizer, sem medo de errar, que por muitas vezes ele se encontra naquela situação por dois motivos. Primeiro, podemos lembrar de Jó, que foi atentado, que Satanás foi até Deus e falou: deixa eu lá tentar Jó, você vai ver que Jó vai cair. E também temos Simão Pedro, que Jesus Cristo lá no horto, antes de ser entregue por Judas, Jesus vira para Simão e fala: Simão Pedro, eis que Satanás quer cirandar. O que quer dizer? Eis que Satanás quer você para ele, mas eu roguei para meu Pai para que ele não deixasse que a sua fé caísse. Isso foi antes de Pedro negar Jesus 3 vezes. Satanás, ele vai atrás daquelas pessoas que têm um alto poder de ministrar o evangelho, um alto poder de convencimento de nações em relação ao evangelho. Satanás sempre está atrás daquelas pessoas que têm um grau de espiritualidade em relação ao plano de Deus muito forte. Por isso que a gente vê que essas pessoas caem. Mas vamos continuar. E Deus escolhe as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolhe os fracos
deste mundo para confundir os fortes. E é o que eu estou dizendo. Então, você pega a pessoa fraca em qual sentido? Exemplo, está no luto, está numa tristeza, está numa doença que parece interminável e por muitas vezes é interminável aquela doença, mas a pessoa, mesmo no seu leito, dá um testemunho grandioso. Então, uma pessoa fraca, sem saúde, tanto psicológica como corporal, dá uma lição de vida tão profunda que toca aquelas pessoas que estão cheias de vitalidade, estão cheias de saúde. É isso, né? Como pode uma pessoa sem saúde dar uma lição de moral para uma pessoa que goza de todas as suas faculdades mentais e corporais, tá? Com uma boa saúde, uma pessoa fraca já no seu leito de morte, dá um grau testemunho. Vamos continuar. Estou em Coríntios 1, do 27 ao 29. E Deus escolhe as coisas humildes e desprezadas deste mundo, aquelas que são, para reduzir o nada as que são. São o quê? São inteligentes e pensam que são tudo, porque pensam que têm conhecimento de tudo. Então, Deus chama aquelas pessoas que é desprezada pela sociedade, aquela que a sociedade não dá um vintém, um níquel, um centavo por nada, para confundir aquelas que pensam que são tudo. Por quê? Para que ninguém se vanglorie diante de Deus, para entender que toda sabedoria, toda magnitude de poder e de inteligência não vem do ser humano, mas sim de Deus. E Deus, por várias vezes, já disse que todo conhecimento vem dele. Em Marcos 2, 16 e 17, está bem assim. Não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Jesus estava dizendo aí, quer dizer, Jesus não, os fariseus estavam questionando Jesus porque ele estava comendo com os pecadores. E Jesus Cristo disse, eu não vim pelos justos, eu vim pelos pecadores, né? Então, eu vou dar um exemplo. Aí você que é um cristão, né? Geralmente eu vejo muito um cristão discutindo a ponto de querer brigar, querendo convencer o outro cristão que a sua fé é maior que o outro, que a sua religião é maior que o outro. Aí eu vou dar um exemplo. Um desses dois, ou um terceiro, né, que não participa dessa discussão, tá lá conversando com ou um prostituto, né, ou conversando com uma pessoa que é espírita, ou uma pessoa que não é evangelista, não importa quem seja, é um pecador. E um desses evangelistas, desses crentes, vê que aquela pessoa está num lugar que não é puro. E vira e fala, olha lá o irmão, tá vendo? Olha lá ele se misturando com o pecador. O irmão vai para o inferno. Aí chega na hora do culto, o irmão dá uma de bonzinho. Mas olha com quem que ele está conversando. Aí, irmãos, eu tenho que falar sobre Lucas 7, do 36 ao 50. Jesus estava na casa de Simão, né? Estava lá. E a história conta que entre uma mulher que é pecadora, a Bíblia diz que ela era muito pecadora, e ela sabia que Jesus Cristo estava na casa, foi lá, comprou mirra, aquele óleo extremamente caro, entrou na casa de Simão, se ajoelhou no pé de Jesus Cristo e começou a chorar e implorar por perdão e misericórdia, e as suas lágrimas molhavam o pé do mestre e ela secava com o cabelo. E Simão, vendo aquilo, disse, se ele fosse o Cristo,
se ele fosse o Messias, um profeta, não deixaria ela tocar nele porque saberia que ela era impura. E Jesus Cristo, lendo o pensamento de Simão, olhou para Simão e disse: Simão, eis que um credor foi cobrar a dívida de 2 pessoas. Uma devia 50 dinheiro e a outra devia 500 dinheiro. E as 2 pessoas que deviam, não tendo com que pagar, o credor perdoou os 2. Qual desses, Simão, ficou mais grato por ser perdoada a dívida? E Simão disse: porventura, aquele que devia 500 dinheiro. Aí Jesus disse: Simão, eu entrei na sua casa, você não ungiu minha cabeça, não lavou meus pés, mas essa, desde que entrou, não me cansa de ungir com as suas lágrimas. Simão, aquele a quem mais é perdoado, mais é grato. E você julga que você não tem pecado e por isso acha que não precisa ser perdoado. Essa é uma lição clássica. O porquê que Deus levanta os pecadores. Temos que entender que todos são pecadores, todos. Não tem nenhum que não é pecador, mas tem um que geralmente é mais pecador que o outro. Por que Deus chama então os pecadores? Quando Deus escolhe um pecador, ele evidencia para nós, todos os humanos, que qualquer vida para ele é imensamente grandiosa. Um exemplo claro é do apóstolo Paulo, né? Em Timóteo, 1 Timóteo do 1, do 15 ao 16, diz o seguinte: Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais, olha o que Paulo diz, eu sou o pior. Eu sou o pior. Olha como que Paulo sabia quem ele era. Que quando ele era Saulo, ele era um perseguidor das pessoas que acreditavam em Jesus Cristo e seguia Jesus Cristo. Paulo ia atrás dessas pessoas e matava. E Jesus Cristo, depois que morreu na cruz, apareceu na nuvem para Saulo e perguntou: Saulo, por que me persegue, Saulo? Né? E a gente conhece. Então vamos ler de novo. Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. Por isso, mesmo alcancei misericórdia, para que em mim, o pior dos pecadores, também vão encontrar misericórdia. Então, você que se encontra nessa situação, que às vezes acha que nada está certo, que você olha, nossa, é só isso, está faltando alguma coisa. Lembre-se, você tem um chamado, você sabe que no seu fundo você tem um chamado, mas você se nega a querer abandonar as coisas mundanas para servir o propósito maior. Uma coisa eu falo para você que está aí me ouvindo: Deus não te abandona. Ele vai contigo até o final, até o momento que você ou vai sucumbir e vai se entregar 100% aos seus pecados e morrer, ou você vai descer no fundo do poço. Eu quero dar um testemunho de algo que eu passei na minha vida. Eu, desde a minha adolescência, eu tenho o hábito de conversar com Deus, e por muitas vezes eu ouvia Ele falando comigo, mas
eu dava as costas. De coração, eu dava as costas. E eu perdi tudo na minha vida. Perdi família, perdi mulher, perdi filhos, perdi tudo. Desci no fundo do poço. E numa visão, num sonho, ele disse: filho, eu estava te esperando. Aí eu falei assim: por que, pai? Você estava me esperando no fundo do poço. Ele disse: não é que eu estava no fundo do poço te esperando, mas em todas as suas alegrias, em todas as suas glórias, eu estava do seu lado, te chamando ao arrependimento, te chamando para algo melhor. E você enraizado nas coisas desse mundo, porque quem é nascido da carne é carne, quem é nascido do espírito é espírito, você não queria me ouvir. Mas eu sabia que quando você descesse no fundo do poço, você não teria outra opção senão me ouvir. Por isso que Deus chama os pecadores. Por isso que Paulo disse que eu sou o pior de todos. Mas ele foi restaurado, teve um nome trocado e virou uma grande pessoa, um grande apóstolo. Então, se você se acha indigno, saiba que Deus, ele capacita aquele que ele escolhe. Ele não escolhe os escolhidos. Ele pega aquele que para o mundo não é nada, é desprezível. Eu vou melhorar. Ele pega aquele que a sociedade considera um lixo e levanta e fala: este é meu filho. Este é meu filho. E o poder do Senhor, o meu poder está sobre ele. E ninguém vai tocar nele. É isso, irmão. Então, se você receber um chamado e você se acha indigno, tire este pensamento da sua cabeça e abrace o Evangelho, abrace a causa de Jesus Cristo com todo o âmago do seu ser. Porque Deus tem planos para você. E você só vai encontrar a real felicidade quando o seu coração se converter de fato a Jesus Cristo. É isso. Eu quero deixar o meu testemunho e dizer que essa obra é gloriosa. Essa obra é divina e eu encontrei de fato alegria. Aquela alegria que eu vinha procurando há muito e muito tempo. Foi difícil? Nossa, gente, eu precisei perder tudo, como eu acabei de falar. Precisei descer no fundo do poço para entender que eu não preciso de nada. Eu só preciso de Deus e Jesus Cristo. Eu só preciso do Evangelho na minha vida. É isso. Eu espero que tenham gostado. Se gostou, se inscreve no canal, deixa o seu like e comente. E mais importante, manda esse vídeo para aquela pessoa que está entristecida e diz o seguinte: que Deus tem um propósito. Ore todos os dias pedindo orientação para Deus, perguntando para Ele o que Ele quer na sua vida. E o mais importante, ore dizendo assim: Senhor, me faça ver com seus olhos o que Tu queres de mim. Porque por muitas vezes nós agimos por achar que Deus quer alguma coisa. E na realidade Ele quer um caminho. Igual Jonas, você está indo por outro caminho. Então ore a Deus, pedindo para que Ele dê a visão dele para você, para que você possa ver com os olhos da fé aquilo que Ele quer para a sua vida. Porque se você entender o que Deus quer para a sua vida,
o seu caminho será muito mais fácil. Amém? Se gostou, deixa um amém aqui embaixo. Fique em paz em nome de Jesus Cristo. Eu vejo vocês amanhã no próximo vídeo. Até lá. Amém.